Boa noite a todos, boa noite internautas, boa noite às pessoas em casa, boa noite vereadores, boa noite funcionários da casa presente. Convido a todos os vereadores a tomar os seus devidos lugares para darmos início a essa reunião. Com base no artigo 78 do Regimento Interno desta Casa e no ofício de número 008/2021, enviado a esta Casa pela Secretaria Municipal de Educação, foi convocada esta reunião extraordinária para votação do projeto de lei de número 997/2021, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre reestruturação do CACS Fundeb, a qual deve ser instituído até o dia 31 de março, de acordo com a Lei 14.113/2020. Dada a abertura aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário vereador, Heraldo Calazans Alves, para que proceda com a chamada dos excelentíssimos senhores vereadores. Registro de chamada dos vereadores da Câmara Municipal de Ipaba em reunião extraordinária para apresentação do projeto de lei número 997/2021 aos 26 de março de 2021. Carlos Alberto Medeiros Vieira. Presente. Gibson Canedo Silva. Presente. Heraldo Calazans Alves. Presente. Wilton Marques da Silva. João Paulo de Oliveira Ramos. Presente. Luiz Carlos Souza. Presente. Manuel Messias de Almeida. Presente. Ronilson Xavier de Souza. Presente. Silva Araújo Profeta. Presente. Walter Inácio de Almeida. Wellington José Teixeira. Presente. Tendo contrastado o quórum necessário de acordo com o regimento interno, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ipaba, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos a se colocarem de pé em reverência à leitura da Bíblia Sagrada, que será realizada pelo vereador Luiz Carlos Souza. Boa noite a todos presentes, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Estão vivendo os momentos difíceis, mas uma coisa maior é o que está conosco, né? Não é verdade? E é por isso que nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui presentes, né? Graças a Deus. Tenho passado por momentos turbulentos, mas Deus tem me honrado. Quero deixar claro para todos que essa parte é o principal, tá, gente? A Bíblia fala que, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, tá? Essa é a principal, tá? E as outras, Deus acrescentará para nós, nas nossas vidas. Quero ler para a nossa meditação, no livro de Salmo, no capítulo 121, quero ler 2 versículos, o versículo 7 e o versículo de número 8, para a nossa meditação nesta noite, que diz assim: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus, né? Que palavra maravilhosa, né? Nós temos a certeza que o Senhor guardará a nossa entrada, né? E também a nossa saída, né? Nós não sabemos de nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Não é verdade? E é por isso que a cada dia nós temos que agradecer e pedir ao Senhor também, né? Misericórdia, né? Que os dias são difíceis, não tem sido fácil, muitas famílias chorando, né? Muita gente passando por dificuldade, mas maior é Deus. E cabe a cada um de nós também
dar a nossa parcela de contribuição também, em relação às recomendações que temos recebido, né, da parte das autoridades maiores, tem chegado até nós aqui também. Nós temos que estar acatando, né, respeitando, obedecendo e passando também para as pessoas também, da direita, da esquerda, né, que é complicado, né, a pessoa precisar de um algo e não conseguir aquele algo, por exemplo, né. Deus é Pai. Nossa, só o sangue de Jesus mesmo para guardar nós, né? Mas que essas palavras fiquem registradas no nosso coração, tá? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, tá? Nós vamos curvar as nossas cabeças em reverência a Deus, fazer a nossa oração para dar continuidade aos trabalhos, né? Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Jesus. Perdoa nossas falhas, Senhor, mas o Senhor é maior na nossa vida. Nos dá sabedoria, seja conosco, Jesus. Ajuda cada um de nós de uma maneira poderosa. Abençoa também os nossos familiares. Deus, tenha misericórdia da humanidade e abençoa também todos os moradores da nossa cidade, guardando e livrando de todo mal. Toma conta de nós, Jesus, da nossa família. Muito obrigado, ó Deus. Somente em Ti confio, Senhor. Sem o Senhor nós não é nada, tá? Mas o Senhor é tudo na nossa vida. Obrigado, Pai. Seja conosco. Nos ajuda a conduzir essa reunião da melhor maneira possível, com sabedoria, com responsabilidade. Deus, seja conosco. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro e, em sequência, o hino do município.
a semente a terra lançaram, orgulhosos e confiantes, seus germinares esperaram. Depois de uma longa espera, o sonho se realizou, o fruto do árduo trabalho que Baba emancipou. Pedaço das Minas Gerais e do Brasil cor de anil, cidade do Vale do Aço, hospitaleira e juvenil, juventude altiva e ordeira, buscando sua vocação, preocupa-se com o futuro da nossa querida nação. Progresso é o lema dessa destemida cidade, sempre avante com seus filhos que são cheios de humildade. Pedaço das Minas Gerais e do Brasil cor de anil, cidade do Vale do Aço, hospitaleira e juvenil. Pedaço das Minas Gerais e do Brasil cor de anil, cidade do Vale do Aço, hospitaleira e juvenil. Dando sequência aos trabalhos, solicito o primeiro secretário, senhor vereador Heraldo Calazans Alves, que realize a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de março de 2021. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipaba, legislatura 2021-2024. Aos 18 dias do mês de março de 2021, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente os vereadores na dependência do plenário, na sede da Câmara Municipal de Ipaba, situada à Rua Pouso Alegre, número 84, Centro, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto Medeiros Vieira. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Heraldo Calazans Alves, que procedesse com a chamada regimental, sendo constatada a presença dos vereadores Carlos Alberto Medeiros Vieira, Gibson Canedo Silva, Heraldo Calazans Alves, Luiz Carlos Souza, Wellington José Teixeira, Walter Inácio de Almeida, Manuel Messias de Almeida, João Paulo de Oliveira Ramos, Wilton Marques da Silva, Silva Araújo Profeta, e ausente o vereador Ronilson Xavier de Souza, a qual justificou previamente sua presença. Havendo, portanto, quórum legal para a reunião, o senhor presidente, invocando o nome de Deus, declarou oficialmente aberta a sessão. Ato contínuo, o senhor presidente convidou a todos que se colocassem de pé em reverência à leitura da Bíblia Sagrada, realizada pelo excelentíssimo senhor vereador Wellington José Teixeira, a qual também realizou uma oração, e na sequência realizou-se a execução do hino nacional e hino do município. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que o primeiro secretário, vereador Heraldo Calazans Alves, procedesse com a leitura da ata da sessão extraordinária, realizada no dia 16 de março de 2021, a qual, em seguida, a mesma foi discutida, sendo aprovada e ratificada. Dando continuidade, o senhor presidente requisitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura de apresentação dos projetos de lei número 997/2021, número 998/2021 e número 1000/2021, para que possam ser distribuídos às comissões competentes para emissão de pareceres. Em sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura do parecer dado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação,
juntamente com a Comissão de Obras Públicas, Viação e Agricultura, ao projeto de lei número 995/2021 e, na sequência, a leitura da redação final ao projeto de lei número 995/2021, a qual foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão e votação por unanimidade. Em continuidade, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do parecer dado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Educação e Saúde, ao projeto de lei número 996/2021 e, na sequência, a leitura da redação final ao projeto de lei número 996/2021, a qual foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação. Em sequência, o senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos com base no artigo 151 do Regimento Interno da Casa para análise de texto da lei. Dando retorno à reunião, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da redação final ao projeto de lei número 995 para uma nova apreciação, sendo colocada novamente em discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade em segunda discussão e votação. Em continuidade, o senhor presidente requisitou ao primeiro secretário que procedesse com a leitura da redação final ao projeto de lei número 996/2021, a qual foi colocada em uma nova discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade em segunda discussão e votação. Dando prosseguimento, o senhor presidente realizou seus agradecimentos, dirigindo a palavra aos presentes e aos internautas, e, não havendo nada mais a tratar, declarou encerrada a sessão, lavrando a presente ata, a qual foi assinada por todos os vereadores presentes. Sala de sessões, 18 de março de 2021. Consulta aos senhores vereadores acerca da ata ora lida. Aos que concordam com a ata que foi lida, permaneça como estão. Aos que discordam, manifestem. Não havendo nada a acrescentar, aprovada e retificada esta presente ata. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário vereador Heraldo Calazans Alves que realize a leitura do parecer da Comissão de Educação e Saúde, juntamente à Comissão de Legislação e Justiça e Redação, dando ao projeto de lei de número 997/2021. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e Educação. Introdução. Trata-se de parecer sobre o projeto de lei número 997/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja ementa é a seguinte: dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma de Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O objeto do projeto de lei é reestruturar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, tendo por objeto a normatização sobre a organização e o funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município de Ipaba, a qual substituirá as disposições constantes na Lei número 485, de 19 de julho de 2007. Fundamentação. O objeto do projeto de lei é a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, readequando em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Tem amparo legal nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno do Legislativo Local.
Não há na matéria ora apreciada qualquer resquício de inconstitucionalidade e se encontra em obediência ao que dispõe as legislações infraconstitucionais. O projeto apresentado também obedece à técnica legislativa de que trata a Lei Complementar 95 de 98. Ausente na matéria qualquer modificação ou reparo a ser feito relacionado à ortografia. Conclui-se, portanto, que não há razão para que o projeto de lei seja emendado ou modificado, ficando assim sujeito à aprovação. À votação. Conclusão. Faça ao exposto, as comissões conjuntamente, após a apreciação do projeto, se manifestem favoravelmente à constitucionalidade e legalidade da matéria, deixando o cargo do plenário à discussão e apreciação de seu mérito. Solicito ao primeiro secretário, vereador Heraldo Calazans Alves, realiza a leitura da redação final ao projeto de lei de número 997/2021 para apreciação e votação. Redação final. Projeto de lei número 997 de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. A Câmara Municipal de Paba, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Gilberto Pereira Soares Júnior, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizações dos Profissionais da Educação no município de Paba, Minas Gerais, CACS-Fundeb, criados nos termos da Lei número 485, de 19 de julho de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma de Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com os dispositivos dessa lei. Artigo 2º. O CACS-Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação de recursos do fundo, com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe: inciso 1º, elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal número 14.113, de 2020. Inciso 2º, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Inciso 3º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. Inciso 4º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do Governo Federal em andamento do município. Inciso 5º, receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Inciso 6º, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados aos retidos à conta do fundo. Inciso 7º, atualizar o regimento interno, observando o disposto nessa lei. Artigo 3º. O CACS-Fundeb poderá,
sempre que julgar conveniente. Inciso 1º, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestações formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência à documentação em sítio da internet. Inciso 2º, convocar, por decisão da maioria de seus membros, o gestor da Secretaria Municipal de Educação, o servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se no prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias, referente à linha A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. A linha B, folhas de pagamentos dos profissionais da educação, com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. A linha C, convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos. A linha D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4º, realizar visitas para verificar in loco, entre as outras questões pertinentes. A linha A, o desenvolvimento regular de obras e serviços realizado pelas instituições escolares com recursos do fundo. A linha B, a adequação do serviço de transporte escolar. A linha C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do dispositivo no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo CACS-Fundeb. Artigo 5º. O CACS-Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas competente. Artigo 6º. O CACS-Fundeb do município de Paba será constituído por, inciso 1º, membros titulares na seguinte conformidade. A linha A, 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. A linha B, um representante dos professores da educação básica pública do município. A linha C, um representante dos diretores das escolas básicas públicas do município. A linha D, um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas do município. A linha E, 2 representantes dos pais, responsáveis de alunos da educação básica pública do município. A linha F, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas, quando houver. A linha G, um representante do Conselho Municipal de Educação. A linha H, um representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares. Inciso 2º. Membros suplentes. Para cada membro titular, será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorrido antes do fim do mandato. Parágrafo único. Na hipótese de inexistência
de estudantes emancipados, no caso da alínea F do inciso 1º do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho, com direito à voz. Artigo 7º. Fica impedido de integrar o CACS Fundeb. Inciso 1º. O prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Inciso 2º. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau desses profissionais. Inciso 3º. Estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4º. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que, a linha A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. A linha B, prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. Os membros do CACS Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º dessa lei, serão indicados na seguinte conformidade. Inciso 1º, pelo prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo. Inciso 2º, pelos conselhos escolares, por meio de processo seletivo organizado para esse fim, no caso dos representantes dos diretores, estudante e dos responsáveis por aluno. Inciso 3º, pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos representantes de professores e servidores administrativos. Inciso 4º, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo seletivo amplamente divulgado e observadas as condições previstas no parágrafo 1º e 2º do artigo 6º desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento de estudantes e de seus responsáveis. Parágrafo único. As indicações dos conselheiros ocorrerão com antecedência de, no mínimo, 20 dias do término do mandato dos conselheiros já designados. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os integrantes do CACS Fundeb, em conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10º. O presidente e o vice-presidente do CACS Fundeb serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no regimento interno. Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Artigo 11º. A atuação dos membros do CACS Fundeb, inciso 1º, não será remunerado. Inciso 2º. Será considerada atividade de relevante interesse social. Inciso 3º. Assegura a isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. Inciso 4º. Será considerado dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. Artigo 5º. Veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas no curso do mandato, a linha A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência voluntária do estabelecimento de ensino em que atua. A linha B, o afastamento involuntário injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 6º. Veda, no caso dos conselheiros, representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12º.
O primeiro mandato dos conselheiros do CACS Fundebs, nomeado no termo desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS Fundeb exercer as funções, acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado, nomeados no termo desta lei. Artigo 13º. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do CACS Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 14º. As reuniões do CACS Fundeb serão realizadas, inciso 1º, na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral ou por convocação de seu presidente. Inciso 2º, extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de no mínimo 2/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do CACS Fundeb ou, em segunda convocação, 30 minutos após, com os membros presentes. Parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 15º. O sítio da internet, contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS Fundeb, terá continuidade com a inclusão, inciso 1º, dos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam, inciso 2º, do correio eletrônico, outro canal de contato direto com o Conselho. Inciso 3º, das atas de reuniões. Inciso 4º, dos relatórios e pareceres. Inciso 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16º. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências dos CACS Fundebs, assegurar, inciso 1º, infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para a realização das reuniões. Inciso 2º, profissionais de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado. Artigo 17º. O regimento interno do CACS Fundeb deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei 485, de 19 de julho de 2007. A redação final do projeto de lei de número 997/2021 está em discussão. A palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos, meus amigos vereadores, nobres funcionários dessa casa, aos internautas que estão nos assistindo. Esse projeto chegou até as minhas mãos e, assim, para todos que alguns não sabem aqui, eu também estou presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Ipaba. E se vocês puderem observar, vou olhar para vocês aqui, só um minuto, por favor. As entidades sindicais também nomearão as pessoas que farão parte deste conselho. Esse projeto, eu pedi ao Oséias que enviasse para mim, Oséias e a nossa secretária, que enviasse para a gente em PDF, e ele foi encaminhado para o nosso jurídico do sindicato, que, diga-se de passagem, Dr. Ricardo Valverde, Dr. Valdemir, profissionais excelentes nessa área. É uma área que eu vou estar, assim, além de ser um vereador acompanhando, também como presidente do sindicato, estarei acompanhando de perto, pois nomearei
pessoas para fazerem parte desse conselho. E o Ricardo eu mandei para ele, Ricardo me passou um áudio ontem, falando a respeito desse projeto, dizendo que esse projeto não há que se falar nada em inconstitucionalidade dele. Ficou excelente. Quero parabenizar as pessoas que elaboraram esse projeto. E ele ainda encaminhará uma minuta desse projeto para a Mesquita, pois o mesmo Ricardo, que é nosso assessor jurídico, ele também é assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos de Ipatinga e presidente do sindicato de 4 cidades. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra para os professores. Nós entramos no sindicato, estamos indo para o nosso 2º mandato e tivemos mudanças significativas nesse período. E eu fui procurado por alguns professores com relação a esse projeto. Gostaria de agradecer a todos que trazem as demandas até a gente e gostaria de tranquilizá-las. Esse projeto ficou excelente. Excelente. Gostaria de parabenizar o executivo. Eu estou dizendo aqui, gente, é um projeto grande, um projeto assim que tem que ser estudado minuciosamente. É o que eu fiz. Porque projeto nenhum aqui, alguns projetos a gente consegue demandar alguns erros que podem estar dentro dele, mas um projeto igual esse demanda de um profissional, de uma pessoa que está ali dentro da área, e assim foi feito. E quero dizer aos professores, aos servidores públicos, que uma vírgula não passará aqui se ele prejudicar qualquer um servidor ou qualquer um professor. Tá certo? Eu estarei acompanhando de perto. Gostaria de dizer aos professores que nós estaremos juntos, professores. Vocês precisam ser valorizados. Eu falo assim com emoção porque eu cresci aqui estudando nesses colégios e sei o quanto é importante o professor na vida da gente. Eu sei o quanto ele tem que ser valorizado. Gostaria de parabenizar a todos que irão votar esse projeto aqui hoje. Cada um de nós que estamos aqui. É de suma importância isso aqui para a educação do nosso município. É o órgão fiscalizador, onde ele vai ver onde está indo todo o dinheiro que venha para a nossa educação. Obrigado a todos e parabéns mais uma vez por esse projeto. A redação final do projeto de lei de número 997/2021 continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores funcionários aqui dessa casa, senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos. A gente agradece, a vocês que estão acompanhando aqui, de modo muito especial e particular, vários professores que estão acompanhando e profissionais da área da educação que estão acompanhando essa reunião hoje em casa. Tenho certeza que se o plenário estivesse aberto, presidente, vários profissionais estariam aqui acompanhando esse momento ímpar para a educação do nosso município. Importante ressaltar aqui, vereador Manelzinho, alguns pontos que foram inovação da nova lei do Fundeb, desse novo Fundeb. Acho que o principal ponto que eu acho que precisa de ser relembrado é quanto à questão dos prazos, Agora os prazos, o mandato será de 4 anos, O primeiro, a gente vai ter o vencimento do mandato em 2022, e depois nós teremos o mandato de 4 em 4 anos, justamente para poder casar, vai iniciar na metade do mandato do prefeito e terminar na metade do outro prefeito, justamente para dar segurança a todos os conselheiros na sua atuação. Eu gostaria de reforçar um ponto que eu falei lá no dia 1º, no dia da nossa posse aqui, presidente, que é acerca da participação. Durante todo o projeto que foi lido agora pelo vereador Heraldo, nós conseguimos perceber que sem a participação da sociedade, nós não vamos conseguir colocar em prática este conselho, que é de suma importância, mas tantos outros conselhos que são importantes para o controle das políticas públicas dentro do município. É importante que nós aqui no nosso papel enquanto vereadores,
mas vocês aí, enquanto cidadãos, participem da vida pública, participem dos conselhos. Os classistas, como representou aqui bem o Manelzinho, todos os pais acompanhem acerca da aplicabilidade do Fundeb. Fundeb é nada mais, nada menos uma ferramenta essencial para o financiamento da educação básica. Sem ele, com certeza, nossas escolas estariam fechadas. Então, vereador Manelzinho, nobres colegas, é importante sim da gente poder votar esse projeto com toda essa consciência da importância desse projeto. Gostaria de reforçar, vereador Manelzinho, acerca desse projeto. Eu tive a honra de participar dos dias 8 ao dia 11 de fevereiro de um treinamento feito pelo FNDE, justamente foi online, FNDE em rede, foi indicado inclusive por uma servidora efetiva do nosso município, que é a servidora Lucinéia, justamente para que nós pudéssemos, eu na condição de relator, pudesse acompanhar ponto a ponto, passo a passo esse projeto. E é claro, dentro das nossas comissões, sem mácula, ele foi aprovado. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. A redação final do projeto de lei de número 997/2021 continua em discussão. A redação final do projeto de lei de número 997/2021 está em votação. Os que concordam com a redação final do projeto de lei de número 997/2021, hora lida, permaneça como estão. Aos que discordam, manifestam. Não havendo nada a acrescentar, considere-se aprovado em primeira discussão e primeira votação a redação final do projeto de lei de número 997/2021. Declara a sessão suspensa por 15 minutos, com base no artigo 151 do Regimento Interno desta Casa, para análise da lei, a qual, após este período, retornaremos à reunião para a realização da segunda discussão e segunda votação.
Final, projeto de lei número 997 de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. A Câmara Municipal de Paba, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, Gilberto Pereira Soares Júnior, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Paba, Minas Gerais, CACS-Fundeb, criada nos termos da Lei número 485, de 19 de julho de 2007, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O CACS-Fundeb tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, com organização e ações independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe: inciso 1º, elaborar parecer sobre a prestação de contas conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal número 14.113 de 2020. Inciso 2º, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Inciso 3º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNAT, e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA. Inciso 4º, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos a contas dos programas nacionais do Governo Federal em andamento no município. Inciso 5º, receber e analisar prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca das aplicações desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Inciso 6º, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Inciso 7º, atualizar o regimento interno, observando o disposto desta lei. Artigo 3º, o CACS-Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, inciso 1º, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Inciso 2º, convocar por decisão da maioria de seus membros o gestor da Secretaria Municipal de Educação, o servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Inciso 3º, requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias referente a linha A, licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. A linha B, folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível,
modalidade ou tipo de estabelecimentos a que se encontrarem vinculados. A linha C, convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. A linha D, outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Inciso 4º, realizar a visita para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. A linha A, o desenvolvimento regular de obras e serviços realizado pelas instituições escolares com recursos do fundo. A linha B, a adequação do serviço de transporte escolar. A linha C, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo CACS-Fundeb. Artigo 5º. O CACS-Fundeb deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas competente. Artigo 6º. O CACS-Fundeb do município de Ipaba será constituído por: inciso 1º, membros titulares, na seguinte conformidade. A linha A, 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. A linha B, um representante dos professores da Educação Básica Pública do município. A linha C, um representante dos diretores das Escolas Básicas Públicas do município. A linha D, um representante dos servidores técnicos administrativos das Escolas Básicas Públicas do município. A linha E, 2 representantes dos pais, responsáveis de alunos da Educação Básica Pública do município. A linha F, 2 representantes dos estudantes da Educação Básica Pública do município, devendo um ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas, quando houver. A linha G, um representante do Conselho Municipal de Educação. A linha H, um representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e dos Adolescentes, indicado por seus pares. Inciso 2º. Membros suplentes. Para cada membro titular, será nomeado o suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorrido antes do fim do mandato. Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha F do inciso 1º do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o CACS-Fundeb. Inciso 1º. O prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau. Inciso 2º. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresas de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o 3º grau desses profissionais. Inciso 3º. Estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4º. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que, a linha A, exerçam cargo ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. A linha B, prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. Os membros do CACS-Fundeb, observados os impedimentos previstos no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte conformidade. Inciso 1º.
pelo prefeito, quando se tratar de representante do Poder Executivo. Inciso 2º, pelos conselhos escolares, por meio de processo seletivo organizado para esse fim, no caso dos representantes dos diretores, estudantes e dos responsáveis por aluno. Inciso 3º, pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos representantes de professores e servidores administrativos. Inciso 4º, pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo seletivo amplamente divulgado e observados as condições previstas no artigo 1º e 2º do artigo 6º desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil, se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis. Parágrafo único. As indicações dos conselheiros ocorrerão com antecedência de, no mínimo, 20 dias do término do mandato dos conselheiros já designados. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os integrantes do CACS-Fundeb, em conformidade com as indicações referidas no artigo 8º desta lei. Artigo 10º. O presidente e o vice-presidente do CACS-Fundeb serão eleitos por seus pares, em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento interno. Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Artigo 11º. A atuação dos membros do CACS-Fundeb não será remunerado. 2. Será considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura isenção na obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. A linha 4. Será considerado dia de eletivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. A linha 5. Veda, no caso dos conselheiros, representantes de professores, diretores ou servidores nas escolas públicas do curso no mandato. A linha A. A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência voluntária do estabelecimento de ensino em que atua. A linha B. O afastamento involuntário e injustificado nas condições de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Inciso 6º. Veda, no caso dos conselheiros, representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12º. O primeiro mandato dos conselheiros do CACS-Fundeb, nomeados no termo dessa lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-Fundeb exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas nas legislações até a assunção dos novos membros do colegiado, nomeados no termos dessa lei. Artigo 13º. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do CACS-Fundeb será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 14º. As reuniões do CACS-Fundeb serão realizadas, inciso 1º, na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral ou por convocação de seu presidente. Inciso 2º. Extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de, no mínimo, 2/3 dos integrantes do colegiado. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples dos membros do CACS-Fundeb ou, em segunda convocação, 30 minutos após, com os membros presentes. Parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade
de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 15º. O sítio da internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CAGS Fundebs terá continuidade com a inclusão. Inciso 1º, dos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. Inciso 2º, do correio eletrônico, outro canal de contato direto com o Conselho. Inciso 3º, das atas de reuniões. Inciso 4º, dos relatórios e pareceres. Inciso 5º, outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16º. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências do CAGS Fundeb, assegurar: inciso 1º, infraestrutura, condições, materiais e equipamentos adequados e local para realização de reuniões. Inciso 2º, profissionais de apoio para secretariar, em especial, as reuniões de colegiado. Artigo 17º. O regimento interno do CAGS Fundeb deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 485, de 19 de julho de 2007. A redação final ao projeto de lei de número 997/2021 está em discussão. A redação final ao projeto de lei de número 997/2021 continua em discussão. A redação final ao projeto de lei de número 997/2021 está em votação. Ao se concorda com a redação final ao projeto de lei de número 997/2021, hora lida, permaneça como estão. Aos que discordam, manifestem. Não havendo nada a acrescentar, considere-se aprovada em segunda discussão e segunda votação a redação final ao projeto de lei de número 997/2021. Informa a todos presentes que a próxima reunião ordinária desta Casa acontecerá no dia 31 de março, quarta-feira, devido ao feriado da Semana Santa. Agradeço a todos presentes, agradeço aos internautas, aos funcionários. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião.